Olá, amores e amoras. Já parou para pensar qual pode ser o seu superpoder? Já se fez essa pergunta assim, em que eu sou boa? Qual é o meu caminho? Já se fez essa pergunta? Então, se você já se fez essa pergunta, escolha entre a sodalita, a jaspe marrom ou a ametista. Vou deixar as três assim. Escolheu? E eu vou perguntar para as cartas qual é o superpoder de cada um desses grupos. Eu sou Carla Ferreira, da Azote Terapias Holísticas. Se você se interessa por tarô, radiestesia, astrologia, cabalá e outros assuntitos mais, reiki também, fica por aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, porque eu gosto sempre de saber o que você está pensando, certo? Então eu vou utilizar dois decks, eu vou utilizar o tarô da bruxa e eu vou utilizar o tarô do Osho, que é um tarô mais psicológico, tá? Então vamos começar aqui pela sodalita. Eu vou embaralhar novamente as minhas cartas, perguntando ao universo qual é o superpoder de quem escolheu essa pedra. Eu vou dispor algumas cartas, né? Porque várias cartas viraram aqui. A minha ideia era dispor 3 cartas, mas várias cartas viraram. Vou mexer aqui também no tarô do Osho, perguntando qual é o superpoder. Já teve uma carta aqui virando. Qual é o superpoder de quem escolheu a sodalita? Qual é o poder dessa pessoa? O que ela traz de maravilhoso dentro de si? Vamos lá, vou puxar aqui 3 cartas. Ok. E vamos ver aqui as cartas do tarô da bruxa que viraram, né? Vamos dar uma organizada aqui. Viraram 6 cartas. O tarô é fantástico, né? 6, 3, 9. Vamos lá. Qual é o seu superpoder? Você tem dentro de você uma determinação e uma capacidade de realização que muita gente inveja. Muita gente não tem a capacidade de realização que você tem, a capacidade de se superar e de lutar contra as adversidades, ainda que você esteja cansada, que você esteja desgastada, ainda que você esteja desgastado com a vida, né? Porque a vida vem trazendo pra gente situações que a gente precisa sempre enfrentar. Só que diferente das outras pessoas, você não fica esperando as coisas se acalmarem. Você parte pra luta, você se determina, você se resolve, você segue em frente. Qual é a grande questão que se coloca aqui como algo que precisa da sua atenção para que você possa utilizar esse superpoder ainda de uma maneira ainda maior na sua vida? É muito importante que você entenda que esse superpoder que você tem, muita gente não tem. Então, não olhar com um olhar de julgamento para as pessoas que não conseguem ter não tem a capacidade de superação que você tem. Você tem uma capacidade muito grande de resiliência, de superar as adversidades, de ir à luta, e a maioria das pessoas não tem isso. Então, não julgue quem não tenha, né? Ao contrário, compreenda que cada pessoa tá ali num papel, tá vivendo aquilo que pode, tá? Porque a partir dessa consideração de que as pessoas não vão viver as coisas da maneira que você vive, você vai conseguir se libertar de um padrão que pode te aprisionar, né, nesse padrão do julgador, e você se permite encarar o outro com mais empatia, com menos julgamento, com mais amor, e encarando a si também com menos julgamento e com mais amor, porque essa sua pulsão para resolução também faz com que você se cobre em demasia. Você se cobra muito, então se acolha mais, né? Perceba que em alguns momentos você não vai conseguir fazer tudo da maneira como você gostaria e que tá tudo bem, tá? Para que você se olhe com mais carinho e, consequentemente, olhe com mais carinho para as outras pessoas também, certo? Eu vou agora para o grupo que escolheu a jaspe marrom. Vou perguntar aqui, primeiro, com o tarô da bruxa, qual é o superpoder de quem escolheu a jaspe marrom. Já tem carta pulando aqui.
Qual é o superpoder? Pulou aqui o Cavaleiro de Ouros. Então, vamos lá. Vou tirar 6 cartas também, né? Porque foram as que pularam. Muito embora tenha pulado uma ali. Vamos aqui para o tarô do Osho. Ver quais são as questões que precisam ser trabalhadas. Vamos lá. Qual é o seu superpoder? Você tem visão de futuro. Você tem uma visão que te coloca para, ao mesmo tempo que o grupo da Sodalita tem esse poder de combate, né, de superar as adversidades, você consegue enxergar o futuro, você consegue vislumbrar o futuro, você consegue perceber que é nesse momento, é no desapegar das coisas, porque ao mesmo tempo que você tem essa visão de futuro, você tem um desapego em você, e se você não está vivendo isso, é porque você está na sombra. É importante observar, porque existe em você um desapego de coisas, de pessoas, de situações que te permitem viver o novo, que te permitem construir esse futuro vislumbrado com mais facilidade. Em alguns momentos existem conflitos, sim, porque pode ser que esse seu desapego ele pode não ser muito bem compreendido pelas pessoas, né? Pode ser que algumas pessoas encarem isso como uma irresponsabilidade, como um fogo de palha. Você está numa situação, você vê que dali não está rendendo caldo, você já parte para outra. Então, algumas pessoas podem olhar para você como um fogo de palha, pessoa que não se apega a nada, que não tem determinação, que não tem persistência, não. Só que no seu caso, não é falta de persistência. Você não esquenta o corpo num lugar onde você não se sente aconchegado. Você não fica onde você percebe que não há mais nada para você. Então isso é um fator muito bom. Qual é a grande questão que precisa ser trabalhada? Você precisa encarar essa sua força motriz como algo positivo, né? E não tentar encaixar você nas caixinhas que as outras pessoas tentam te encaixar. É importante você olhar para você e você se acolher e perceber assim, cara, que bom que eu sou assim. Que bom que eu não fico onde eu não me sinto bem-vindo. Que bom que eu não fico insistindo num projeto que eu já vi que não vai dar certo. É importante que você trabalhe isso dentro de você para que cada vez mais você se conecte com a sua fonte. Então, o seu superpoder é o de vislumbrar lá na frente. Percebe que não tá legal, não tá linkando, você segue em frente, continue assim, certo? Agora, vamos para quem escolheu a ametista. Qual é o superpoder desse grupo que escolheu a ametista? Qual é o superpoder? Vamos lá. O seu superpoder está muito ligado também a viradas de páginas. Só que é interessante porque aqui está me pedindo que você se conecte com esse poder, porque é como se você estivesse dolorido ou dolorida por não estar conseguindo acessar esse poder. Então, o seu poder é o de justamente virar as páginas, é o de justamente encerrar os ciclos, é o de justamente transpor obstáculos, não tanto com a força, mas com a sua sabedoria. Existe uma sabedoria em você. Tem carta aqui do outro deck. Existe uma sabedoria em você e uma visão muito apurada para as transformações da sua vida. Só que em alguns momentos é como se você não quisesse viver isso. É como se você não quisesse enxergar. É como se fosse uma taróloga vendo uma situação que ela não gosta no tarô e falando, não acredito que eu tô vendo isso. Mas é exatamente isso. É necessário que você amadureça isso em você, porque você consegue
ou você deveria estar conseguindo virar páginas, encerrar ciclos e começar novas histórias, né? É interessante que os três grupos se conectam muito, né? Vocês têm poderes que são muito semelhantes. E o que o tarô vem trazendo aqui para você como algo que precisa ser trabalhado? Essa maturidade, esse olhar para dentro de você, porque é como se o seu superpoder de saber encerrar ciclos te trouxesse o medo de você ficar sozinho ou sozinha. E aí, um poder que é tão grandioso porque você tem a capacidade de iniciar novas histórias, iniciar novos projetos, um poder tão poderoso acaba se perdendo pelo medo da solidão, pelo medo da reclusão. Só que essa reclusão só vai acontecer se você quiser essa reclusão. Ela não vai acontecer pela vida, ela só vai acontecer se você quiser. Então, ficar apegado a uma história, uma situação que não te traz mais felicidade pelo medo de ficar sozinho, é uma escolha complicada que é importante que você repense para o seu próprio bem, né? Porque você sabe que você precisa viver o novo, você tem essa pulsão dentro de você, mas você se prende a histórias, pessoas e situações que não te trazem mais felicidade porque você acha que está sendo muito intransigente, mas não tá. Esse é o seu superpoder. Esse é o poder que você tem. Então utilize ele para que a vida te retribua, volte para você com mais felicidade, com mais abundância e com mais plenitude. Um beijo e um cheiro.